Amém. Bom dia, povo. Pode se assentar, seja bem-vindo à Igreja Luzeiro. Para quem não me conhece, meu nome é João, pastor aqui na igreja. Estou muito feliz que você está aqui nesta manhã. E aqui estão as notas do culto. Estamos fechando hoje a nossa série que se chama Jesus é o Centro. Então, nessa série, nós caminhamos por várias partes, da Epístola de Paulo, da carta de Paulo à igreja de Colossenses. E essa carta que é uma das cartas da prisão, que ele escreveu para Éfeso e para outros lugares. E nós vimos que nessa concentração de 4 capítulos tem muita beleza de Deus e aprendemos muito, Aprendemos muito sobre isso que nós chamamos de Cristo alto, que é o Jesus criador de todas as coisas, que Jesus é Deus, que Jesus está assentado à direita de Deus hoje, que Ele sustenta todas as coisas pelo seu poder e que nós temos que olhar para Ele. E olhando para Ele também, ele fala ali no capítulo 2 que tinham algumas heresias, como temos hoje, sofismas, ensinos errados a respeito das Escrituras e também misturas em relação à fé cristã que não são saudáveis para a nossa espiritualidade, que nós temos que tomar cuidado, porque as heresias, elas escravizam em vez de libertar. É ou não é verdade? Elas nos tornam servos, às vezes, de nós mesmos e de uma falsa compreensão de um Deus verdadeiro. E aí depois ele continua falando que nós temos que abandonar o pecado olhando para o Senhor, e assim a única forma que conseguimos abandonar o pecado é olhando para Jesus e buscando nele força para vencermos as nossas próprias concupiscências. E na semana passada falamos um pouquinho sobre esse amor que acolhe, essa verdade que transforma, sobre essa realidade de como nós já estamos em Cristo, se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e como esse amor de Deus nos transforma e nos faz sermos cada dia mais parecidos com Ele. Então entramos agora no capítulo 4, que é o último capítulo, e bem no comecinho desse capítulo, ele fala algumas coisas muito interessantes, e chamamos essa pregação de na terra como no céu. Quando você pensa nessa frase, na terra como no céu, o que vem à sua mente? O que você pensa? O que mexe com você? Ou qual que é a sua compreensão a respeito disso? Porque às vezes se a gente pensar na terra como no céu, é como se fosse assim, viver do céu na terra. É ou não é verdade? Ou a terra está andando de acordo, ou conforme o que acontece no céu, conforme o desejo do céu, e o céu como essa ilustração, como esse lugar onde Cristo está, como esse lugar onde Deus está. Então tem essa ideia de vivermos aqui o que será uma vida perfeita com Cristo. E às vezes eu mesmo me pego pensando assim, será que isso vai acontecer mesmo, Será que nós podemos viver essa verdadeira espiritualidade na terra como no céu? Ou será que isso é espiritual demais? É muito fora da caixa, assim, para a gente viver, E eu tenho certeza que muitos aqui já se perguntaram isso. É possível? É possível mesmo viver essa vida que o apóstolo Paulo está falando nessas cartas, que Jesus pregou? É possível. E às vezes a gente fica sem entender, assim, como viver essa realidade. Como caminhar nessa realidade. E essa frase, na terra como no céu, não está aqui no capítulo 4, Se você conhece um pouco sobre o cristianismo, você sabe que isso saiu da boca de Jesus, e ali no Sermão da Montanha, ele está ensinando aquelas pessoas a orarem. Então ele fala, quando vocês forem orar, orem dessa forma, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. E aí sim, Mateus 6,10 fala, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, como no céu. Então Jesus está falando, olha, quando nós orarmos, nós temos que pedir para Deus, para que a vontade dele se cumpra aqui, para que aquilo que ele deseja, para que aquilo que ele planejou se cumpra aqui, o reino de Deus acontecendo aqui hoje. E talvez uma das dificuldades que nós temos de olhar para esse na terra como no céu, de vivermos essa espiritualidade viva, completa, plena, é justamente porque nós estamos numa fase intermediária, num momento intermediário. Nós estamos vivendo o reino, porque o Espírito Santo habita em nós, porque Jesus Cristo falou até que precisava de subir para o Espírito descer, e nós nascemos de novo e temos acesso ao poder de Deus em nossas vidas, mas ao mesmo tempo, o homem do pecado, o velho homem, ele ainda está em nós. Então nós temos essa guerra, que Paulo fala da carne contra o Espírito, ou se não do velho homem com o novo homem. Então a gente não consegue realmente viver plenamente o que vai ser o céu. Nós vivemos
isso parcialmente, né? Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13, que hoje nós vemos como se estivéssemos olhando para o Senhor em um espelho turvo, né? Em um espelho embaçado. A gente não consegue ver Ele plenamente como nós vamos ver quando Ele se revelar em sua volta. Então, realmente, nós não vamos viver essa total plenitude no sentido de não haver mais enfermidade, de não haver mais dor, de não haver mais sofrimento. Isso é impossível de vivermos. E isso é utópico e até herege de falarmos que devemos viver. Porque se você olhar para a própria vida de Paulo, Paulo está preso. Depois ele sai, é preso de novo e é morto como um mártir. Se você vai olhar, as enfermidades estavam ali acontecendo, os próprios apóstolos, discípulos, todos eles tinham enfermidades e conviviam com isso, e está tudo bem, mas eles criam também no poder de Deus que cura a enfermidade, quando Ele quer, ou não é verdade? O problema não é quando você quer, quando você determina, é quando Ele quer, mas nós devemos orar, nós devemos clamar, então a gente experimenta essa realidade de forma parcial, mas nós experimentamos, e existe uma forma de experimentarmos, e nós temos que orar por isso, e buscarmos isso, e isso que o capítulo 4, nessa conclusão de Paulo, a respeito disso tudo que nós vimos em 6 semanas, essa é a sexta, ele vai falar sobre duas coisas principalmente. Primeiro, que a vida de oração, ela conecta o seu coração ao coração de Deus, e ela é imprescindível. Se você quer viver na terra como no céu, você precisa ter uma vida de oração, meu irmão. Não tem outro caminho. E o segundo ponto é que essa vida de oração, essa vida conectada com o Pai, ela transforma ou nos traz um testemunho de vida que reflete os valores do reino para o mundo ao nosso redor. Então existe uma vida de Deus em mim e em você que ela precisa desabrochar, que ela precisa amadurecer, que ela precisa transparecer ao nosso redor, e as pessoas precisam ver o reino de Deus em nossas vidas. Precisam ver o céu na terra, em mim e em você, mas talvez não como às vezes nós esperamos, né? Então vamos ver o que ele escreveu aqui, Colossenses 4, 2 até o 6. Dediquem-se à oração, vigiando por meio dela com ações de graças. Ao mesmo tempo, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo pelo qual estou preso. Orem para que eu possa proclamá-lo, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios quanto à maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. O seu falar seja sempre agradável, temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Vamos orar. Essa é a tua palavra, Senhor. Ela é viva, eficaz, ela nos mostra a vida espiritual que existe na realidade. Nos ensina quem o Senhor é, e nós confiamos no Teu Espírito, no Senhor, na Tua Palavra, para que possamos aprender mais do Senhor e termos mais do céu em nós, em nome de Jesus. Amém. Então, esses 7 versículos aí, 6 versículos, eles tocam em 2 pontos que são muito caros para nós aqui na Luzeiro, dentro da nossa realidade, da nossa cultura. O primeiro deles é a oração. Então, quando você subiu as escadas aqui para chegar aqui no hotel, você viu ali que nós temos 3 essências: intimidade com Deus, relacionamento de comunhão e serviço. E oração tem a ver com a primeira essência, intimidade com Deus. Se você quer ter um relacionamento verdadeiro com um Deus vivo, você tem que ser uma pessoa que ora, que busca o Senhor em oração. Então, a oração faz parte do pilar da intimidade com Deus. Mas também, dentro da nossa identidade como igreja, nós falamos que nós somos sensíveis ao visitante. Que nós pensamos, se você está nos visitando hoje, por exemplo, nós pensamos na melhor forma de te receber, da melhor forma de nos comunicarmos com você, da melhor forma para que você possa amar tudo que você viver aqui, e que você possa ver que Deus está aqui pela forma como você é acolhido, pela forma como a palavra é pregada, pela forma como nós ministramos o louvor, por tudo. Tudo o que nós fazemos, nós pensamos em edificar, em construir mais de Deus no de dentro, mas em te alcançar, em alcançar os de fora. E esse texto fala exatamente sobre isso. Ele fala, cara, vocês têm que saber como lidar com os não cristãos, que é os de fora. Vocês têm que ser sensíveis ao visitante. Vocês
tem que ser sensíveis às pessoas que estão ao seu redor. E é muito doido você pensar que Paulo está falando que nós temos que ser sensíveis ao visitante, se ele está preso pelos de fora, se ele está preso injustamente por pregar o evangelho, se ele está preso e está ali indo, né, olhando talvez para a morte, que não foi o que aconteceu nessa prisão, mas ele olhando para isso, e qual que é a preocupação de Paulo? Não é amaldiçoar esse povo endemoniado que está ao meu redor aqui me prendendo. O que ele está falando é, igreja, vocês precisam olhar para Jesus. O que ele está falando é, igreja, vocês têm que prestar atenção, porque vocês precisam de evangelizar as pessoas. É muito caro o que Jesus fez para vocês, para ficar só com vocês. E igreja, cuidado com o seu testemunho no mundo, porque é isso que vai impactar as pessoas. Então, o primeiro ponto dele é que a oração, ela alinha a nossa terra, o nosso coração, com o céu. E ele traz esses 3 pontos: dedicação, vigilância e gratidão. Dediquem-se à oração. E aí eu queria que você pensasse na sua vida, como eu pensei essa semana toda, o que é a oração, em que lugar está a oração na minha vida. A oração para você é o quê? É um hábito diário ou é um último recurso? O que é a oração ser um último recurso? Na hora que tudo está dando errado, que você já viu que você não consegue fazer mais nada, na hora que você vê que já está tudo arrebentado, aí você fala assim, eu tenho que orar a Deus, porque eu preciso de um milagre. Então a oração é seu último recurso. É aquela hora que você vai ligar o negócio do Batman, né? o sinalizador do Batman. Tentamos, mas não conseguimos. Então essa é a oração na sua vida. E realmente, gente, orar é buscar ajuda de Deus. Sim. Se você olhar em qualquer aspecto da oração, orar é buscar a ajuda de Deus. Mas isso não significa que a oração tem que ser o nosso último recurso. E é isso que Paulo está falando. E primeiro ele fala, dediquem-se. E dedicar-se significa constância, sejam persistentes, deixem o motor da oração ligado o dia inteiro. Vivam uma vida de oração. Sabe, orar é falar com Deus, mas orar é ouvir Deus. Ah, Deus, João, mas Deus nunca falou comigo audivelmente. Eu sei. E 99% das vezes ele não vai falar dessa forma mesmo, não. Mas de uma forma mística, espiritual, de uma forma que Deus escolheu mesmo, a oração ela vai conectar o nosso coração com Ele, e nós vamos nos abrindo, e vamos vendo como Deus responde, e como Ele vai enchendo o nosso coração de respostas, de consolo, de vida, e você vai vendo que existe ali um diálogo da vontade do Pai Celestial com a nossa. Você vai vendo que a oração, ela é uma via de mão dupla, em que você fala e Deus fala. E se ela é uma via de mão dupla, se ela é um momento em que você conversa com Deus, como que você pode viver a fé cristã sem orar? Como nós podemos nos abdicar disso? E se dedicar é dedicar-se diariamente, é se conectar com Deus diariamente. Orar é como se fosse manter o fogo aceso do altar. Uns 2 meses atrás, mais ou menos, nós falamos um pouco do altar de Deus em nossas vidas. Como se o nosso coração fosse o altar onde Deus habita, onde está a presença de Deus, né? E nós temos que manter essa chama acesa. E a oração é como se fosse esse carvão que você vai colocando, ou no sentido ali do Antigo Testamento, a lenha que você vai arrumando no altar, que vai mantendo esse fogo aceso. E sem fogo no altar, o que acontece? O poder vai embora. Sem fogo no altar não tem como ter o sacrifício queimando e subindo para Deus. Então, o fogo apagado é um relacionamento com Deus frio ou esfriado. E a nossa espiritualidade, então, ela se perde nessa história. E nós ficamos desconectados com Deus. É igual se você é casado, quando você fica sem conversar com seu cônjuge. Você fica gelando ele, sei lá o que vocês arrumam dentro de casa aí. Mas, nossa, pior que... Vou nem falar nada. Foi sem querer essa. Mas, quando você fica sem falar e você vai se desconectando, ou quando vocês só conversam superficialmente e, na verdade, vocês não conhecem o coração um do outro, o que está acontecendo lá no fundo do coração do outro, as angústias, até o que está feliz, né, o que deixa a pessoa feliz,
É a mesma coisa com Deus. A oração faz isso, e esse fogo aceso, ele faz 4 coisas. Primeiro, o fogo aceso, ele ilumina. Ali no Salmo 119 fala, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra. A oração, ela vai trazer uma realidade de Deus à nossa mente. Ela vai iluminar a nossa mente com quem Deus é, vai até nos fazer nos lembrarmos de quem Deus é. E vai esclarecer ou clarear os nossos caminhos. O fogo da oração, ele vai aquecer o nosso coração em relação a Deus. Em relação a quem Ele é, em relação ao que Ele fez e ao que Ele vai fazer. O fogo do altar também, como nós vimos há uns meses atrás, ele purifica o altar, ele purifica o sacrifício que está ali. Então é na oração que nós vamos encontrar forças para vencermos as nossas tentações. É na oração que nós vamos encontrar forças para vencer o pecado. Eu lembro quando eu estava começando a minha caminhada cristã, e tinha algumas coisas que eu não conseguia me livrar delas, eu era escravo daquelas coisas. E aí a única coisa que me fez vencer aquelas maiores dificuldades que eu tinha, era me colocar de joelhos diante do Senhor todos os dias e falar assim, Deus não sou eu, é você. Deus, a vontade não é minha, é sua. Mas eu quero viver para a tua glória. Eu quero viver para o Senhor. Lógico que junto disso, eu estava confessando meus pecados para alguns irmãos, e estávamos orando juntos também. Mas existia esse lugar de buscar a purificação em Deus, purificar o meu altar em oração. E o fogo, gente, quando ele ilumina, quando ele aquece, quando ele purifica, o fogo alastra. São aquelas pessoas que você convive e que fala assim, gente, essa pessoa é cheia de Deus. Fala assim, cara, não posso trocar uma ideia com essa pessoa, que ela me enche de Deus. Deus está... Cara, como que essa pessoa, ela passa a paz do Senhor? Como que ela vive uma vida com o Senhor? Você pode ir fundo na vida dessa pessoa, perguntar, essa pessoa ora. Essa pessoa busca intimidade com Deus, essa pessoa ouve Deus, porque a oração, ela oxigena a alma. A oração, ela oxigena a nossa espiritualidade, ela é essencial para alinhar os nossos corações com o coração de Deus. Então nós precisamos de nos dedicar à oração. Isso significa constância, persistência. Mas além disso, nós temos que vigiar por meio da oração. É interessante, tem duas pessoas na Bíblia que eu lembrei quando eu vi isso. O primeiro deles é Neemias. Se você não conhece Neemias, é porque você não frequenta aqui há muito tempo, porque eu sempre falo de Neemias, que é um dos personagens, uma das pessoas da Bíblia que mais me marca pelo que ele fez. E Neemias, ele reconstrói os muros de Jerusalém, e a própria Jerusalém toda, ali no final do exílio babilônico, né? E ele, chega num determinado tempo, no momento dessa reconstrução, eles começam a ser atacados pelos povos vizinhos que não queriam que isso acontecesse. E o que Neemias fala para o povo? Eles falam assim, vocês vão ficar com a espada numa mão, mas do outro lado, vocês vão vigiar em oração. O que ele fala para o povo é que é o seguinte, sim, nós guerreamos fazendo as coisas, vivendo a nossa vida, mas nós guerreamos em oração. Nós também temos que entender que nós estamos em guerra. Nós também precisamos entender que existem forças espirituais do maligno agindo contra a nossa vida e contra o crescimento da igreja e de Deus em nós, que nós não podemos ficar como civis quaisquer que acham que a polícia vai tomar conta da gente. Não, na sua vida espiritual você é um guerreiro, irmão. E você tem que tomar posse disso, e você tem que guerrear com as armas que você tem. E uma dessas armas é a oração. Jesus falou assim, gente, vocês têm que vigiar e orar. Jesus falou isso lá no Getsemane, não sei se você lembra disso. E no Getsemane, é muito interessante porque o próprio Jesus, ele é Jesus, ele é Deus. Ele fala assim, ora comigo, porque a carne é fraca. Ele fala assim, vocês têm que vigiar em oração comigo. O próprio Jesus, o próprio Cristo fala, gente, nós precisamos estar atentos, alertas, para vivermos e lutarmos e vigiarmos e vencermos essa guerra, tá?
Então nós guerreamos contra a nossa própria carne em oração, nós guerreamos contra Satanás e os poderes espirituais do mal na oração. Por exemplo, o próprio Paulo, em uma das cartas que ele escreveu também desse mesmo lugar, ali para a igreja de Éfeso, ele fala em Efésios 6:18, que ele está falando no final da armadura de Deus, que ele fala que nós temos que nos revestir com ela, ele fala, orem no Espírito em todas as ocasiões. Ele fala, gente, é o tempo inteiro. Vocês têm que orar o tempo inteiro, vocês têm que conversar com Deus o tempo inteiro. Com toda oração e súplica, você fala, você conversa com Deus, mas você suplica, você clama, fala assim, Deus, eu não dou conta, Deus, eu estou acabado, Deus, eu caí de novo, Deus, meu Deus, me ajuda. Tendo isso em mente, tendo o quê? Que em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, vocês oram, vocês buscam o Senhor, vocês guerreiam, vocês se revestem de Deus, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então o que ele está trazendo é que nós nos revestimos da armadura de Deus, orando, clamando. E nós precisamos de saber que existe isso disponível para cada um de nós. Ele fala, vocês têm que orar não é só por vocês, não é só pelas suas batalhas, não, é por todos os santos. E quando ele fala santos, é os irmãos da igreja, o povo da igreja. Então, nós abençoamos as pessoas ao nosso redor, orando por elas. Mais para frente, Paulo vai pedir oração por ele, então eu vou deixar isso para depois. Mas orar não é só ficar repetindo as mesmas coisas. Orar é dialogar com Deus. Orar é abrir o seu coração para Deus. É você falar para Ele as suas fraquezas, falar para Ele os seus sonhos, falar para Ele dos seus medos, falar para Ele dos seus anseios mais profundos, daquilo que está te incomodando, ou daquilo que está difícil, e você abre o seu coração para Ele, e você clama, você agradece, que é esse outro ponto, que é dedicar, vigiar e ações de graças, gratidão. E o que ele está falando, primeiro, é que se você está em Cristo, você já é grato pelo que Jesus fez por você, independente do que você está vivendo. Você sabe que Jesus comprou a sua salvação, pagou o preço pelos seus pecados, então você é vivo por causa dele, você tem uma vida eterna por causa dele, você é grato porque ele falou que estaria com você todos os dias da sua vida, independente de como está a sua vida agora. Então a gente precisa de lembrar que o clamor, né, isso não tira o lugar do clamor, não tira o lugar de falar assim, Deus, eu estou triste mesmo, eu estou bravo com você hoje. Deus, eu estou assim, e a Suzana, né, está ali, querida Suzana, ela é uma mulher de oração, uma das intercessoras aqui da nossa igreja, e ela está no meu pequeno grupo, ela vive falando assim, não, eu de vez em quando eu brigo com Deus. Aí ela começa a contar as histórias dela, no quarto dela de oração com Deus de madrugada, e é esse o lugar que nós temos que estar. Todo mundo tem que ser uma Suzana aqui. Todo mundo tem que ser um homem, uma mulher, que abre o seu coração para o Senhor, que fala da sua indignação, mas sem murmurar. Porque é a murmuração que vai abafando o nosso relacionamento com Deus. A murmuração, esse coração ingrato, é diferente de você clamar, pedir, implorar, pedir mais, pedir por isso, por aquilo, de você murmurar contra Deus. Então Paulo fala, vocês têm que se dedicar, vocês têm que vigiar, meu irmão, mas não se esqueça, estejam gratos por quem Deus é. Porque Ele continua sendo Deus. Ele já falou, lá no capítulo 1 e 2, que Ele está sentado à direita de Deus Pai, Jesus, que todas as coisas subsistem por causa dEle, e Ele está no controle de tudo, e o que Ele quiser vai acontecer. Então, descansem em Deus, sejam gratos a Deus, não destrua a sua vida de oração com murmuração, e Paulo tinha muitos motivos para murmurar, gente. Esse homem já tinha sido espancado por causa da palavra, preso injustamente, estava preso injustamente, mas ele manda essa carta para essa igreja com um coração cheio de gratidão a Deus. Então nós oramos com dedicação, com vigilância, com ações de graças, e ele continua, ao mesmo tempo, orem por nós, olha que louco, orem por nós, para que Deus nos abra uma porta para a mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo fala assim, gente, tem como vocês se juntarem a mim em oração? Imagina, o apóstolo Paulo, gente, escreveu 2/3 do Novo Testamento,
O apóstolo Paulo, ele fala assim, tem como você se juntar a mim no meu ministério, orando constantemente por mim e pela obra de Deus em mim, e para que eu possa proclamar o Evangelho e para o crescimento do Evangelho no mundo? E eu queria te perguntar, sinceramente, não precisa de me responder, mas você ora pela nossa igreja? Você ora pela igreja que você é membro, se você está nos visitando e é membro de outra igreja? Você ora pelo cumprimento da missão da sua igreja, que você faz parte, que você é membro? E Paulo está falando de algo que é muito distorcido nos nossos tempos, mas que é verdadeiro biblicamente, que se chama intercessão. E interceder é se colocar em prol dos outros diante de Deus. Interceder é você orar uns pelos outros. É o marido orar pela esposa, pelos filhos, orar pelo seu pastor, orar pelo presidente da nação, Romanos 13 fala isso, orar pelos nossos governantes, orar por todas as pessoas, orar pelos irmãos da igreja. E às vezes eu vejo que nós ou não oramos, ou oramos só por nós. É ou não é verdade? E às vezes a gente se pega uma semana inteira sem abençoar uma pessoa do seu pequeno grupo, se você está num pequeno grupo, da sua igreja, do seu prédio. E Paulo podia pedir oração por tantas coisas, né, gente? Eu queria que vocês orassem por esse juiz que vai me julgar, para ele me liberar. Eu queria que vocês orassem para eu descansar um pouco, ter um pouco de paz, gente, porque está complicado viver para o Evangelho. Está difícil. Mas Paulo fala assim, eu preciso que vocês orem para que uma porta se abra para a mensagem. Isso é muito interessante, e isso para mim é um tapa na minha cara, porque nos momentos mais difíceis, eu não sei se você passa por momentos difíceis, eu passo. Nos momentos mais difíceis, as nossas orações são para o momento difícil passar, para as coisas se acalmarem, para as coisas caminharem. É ou não é verdade? Quantas vezes no momento difícil você falou assim, Deus me usa? Quantas vezes no momento difícil você orou, Deus, abre uma porta para eu falar do Senhor, para eu proclamar os mistérios de Cristo, para eu cumprir o meu chamado nesse momento difícil? Gente, só isso devia fazer a gente baixar a cabeça, orar e chorar. Sinceramente. Porque eu preciso ser crente desse jeito. Naquele momento que você está aflito, que você só quer força, eu sei que tem hora, gente, tem hora que você não consegue nem orar, você ora em línguas, você só ora em línguas, você não consegue nem falar o que você precisa. Mas, será que nós, nos momentos mais difíceis, falamos assim, Deus me usa? Sabe? Porque se Paulo precisava de oração, eu acho que Paulo era um grande homem de Deus, por que nós não precisamos? Quantas vezes você pediu oração para alguém? Quantas vezes você compartilhou com alguém falando assim, eu preciso de oração, eu preciso que alguém ore por mim, eu preciso que aconteça isso, isso e isso, eu preciso que Deus abra uma porta. Gente, nós devemos orar uns pelos outros. E é interessante que nós não oramos só para Deus, mas nós oramos para que Deus haja. Olha que coisa linda. Você não pede só a Deus, você fala assim, Deus haja, Deus faça, Deus entre nesse lugar. E o que Paulo está falando é que nós não precisamos de ter medo de entrar nesse lugar com Deus, de pedir para Ele agir, de com ousadia entrar nesse lugar e falar assim, Deus, eu preciso que o Senhor faça isso, 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 isso e isso. Só que existe uma distorção ensinada hoje em dia, que você vai ver muito no seu Instagram, que é você ordenando e declarando o que Deus vai fazer ou vai deixar de fazer. E você não vai ver nenhum apóstolo fazendo isso. E você não vai ver nenhum cristão fazendo isso na Bíblia. Mandando em Deus, declarando o que Deus vai fazer, mas que você vai ver muitos falando assim, Deus, se o Senhor puder. Deus, age. Deus, eu preciso que o Senhor intervenha nessa situação, eu preciso de um milagre aqui, desse jeito. Você tem clamado para Deus agir, meu irmão? Em vez de declarar para o gênio da lâmpada, que alguns acham que se chama Jesus. Tem clamado, porque isso é confissão positiva, isso é outro problema
Foi espalhado aí, infelizmente, pelo Kennedy Reagan e os seus discípulos. Você tem clamado a Deus, clamado, se colocado nesse lugar e pedido para que você tenha o privilégio de falar o mistério de Jesus, o mistério de Cristo. Gente, e o mistério de Cristo para nós não é mistério, está entendendo? Você não precisa achar que tem nenhum ocultismo ou uma revelação nova para você falar. O que ele está falando é que para aqueles que não conhecem, Cristo é um mistério. E o mistério de Cristo é que Jesus é Deus, que Jesus viveu, que Jesus ele viveu uma vida santa, que ele morreu pelos nossos pecados, que ele ressuscitou e que ele está disponível para que quem clamar o nome dele seja salvo. E a proclamação disso, gente, é uma proclamação que salva, que liberta, que transforma, mas que precisa ser revelada espiritualmente, porque a pregação é algo que gera algo espiritual e que precisa do Espírito Santo simplesmente convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e nós temos que orar por isso. Nós temos que orar por conversão, por mais vida de Deus. Ele continua falando, orem para que eu possa proclamá-lo, quem? Jesus, como me cumpre fazê-lo. Uma outra oração, né, ou outra coisa que nós precisamos na oração, além de dedicar, de vigiar, de ser gratos, é ousadia. É isso que ele está trabalhando aqui. Gente, eu preciso de confiança, eu preciso de crer no poder de Deus, eu preciso de crer que Deus cumpre, de que se eu falar de Jesus, a pessoa vai se converter. Então nós oramos sabendo que o poder de Deus está ali na palavra dele, está agindo no nosso meio. E que nós temos um chamado de proclamar a verdade de Deus. Quando que foi a última vez, gente, que você orou para cumprir o seu chamado? Ele falou assim, como me cumpre fazê-lo? Qual que é o seu chamado? Porque Jesus não salva as pessoas só para elas ganharem um passaporte para o céu. Jesus salva as pessoas para um propósito, para um chamado, para viver uma vida santa, para proclamar o reino de Deus e a sua justiça. Para ir e falar quem Jesus é. Então, todos nós somos chamados a falar de Jesus. Isso é, no mínimo, um chamado geral para todo o cristão, para testemunhar quem Jesus é e falar dessa verdade. Eu estava fazendo isso e eu lembrei de um cântico antigo, de um hino cristão, que se chama Rude Cruz. Não sei se você conhece ele, e o refrão fala assim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Será que isso é verdade no seu coração, no meu coração? Será que nós amamos a mensagem da cruz? Será que nós estamos dispostos a até morrer proclamar quem Jesus é, e o que ele faz e o que ele fez? Porque para fazermos isso, nós temos que carregar uma cruz, e ele vai falar disso ali na frente. Só que essa cruz vai ser trocada por uma coroa que se chama galardão. Jesus falando assim, entra no seu descanso, entra no descanso do seu Senhor, servo bom e fiel. Será que você vive para que um dia, quando você encontrar com Jesus, ele olhe nos seus olhos e fale, servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Servo bom e fiel. Gente, a oração de Paulo é incrível, porque em vez de falar Deus me livra, ele fala Deus me usa. Deus me usa. Deus me usa. Pensa na sua vida, meu querido. Quando que foi a última vez que você falou, me usa, Deus. Me usa, Deus. Usa a minha vida, Senhor. Eu sei que eu não sou nada, eu sei que eu sou detonado, eu sei que eu erro, eu sei que eu piso na bola, mas me usa, Deus. Me usa. Nós temos que ter essa consciência que Paulo tem, que o propósito de Deus para você é maior que você. O que Paulo está nos mostrando, gente, é que o propósito de Deus para a sua vida é maior que apenas a sua vida, é maior que apenas o seu conforto, é maior que apenas o seu bem-estar.
existe uma missão de Deus para a igreja, em que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, está redimindo consigo e em si todas as coisas, caminhando para um fim que Ele mesmo já escreveu, e nós sabemos qual que é. Só que Ele nos deu o privilégio de participarmos desse chamado, dessa vida, da missão de Deus no mundo, proclamando quem Ele é, mostrando o seu reino, a sua justiça. E eu vou te falar, meu irmão, e eu tenho certeza disso, não existe prazer maior do que servir o Senhor e ser usado por Ele. E eu não estou te falando para ser pastor, se Deus não te chamou para ser pastor. Eu estou te chamando para ser cristão de verdade. Para ser um crente que serve a Deus, que ama a Deus, que ama os outros, que edifica as pessoas que estão ao seu redor. Não existe satisfação maior, meu querido. Paulo fala assim, eu estou preso, mas o Evangelho está solto. Eu sou limitado, mas o Evangelho é todo poderoso. Então, o que Paulo está falando? É que ele quer que Deus faça da cadeia dele um púlpito, gente. Para ele pregar. Que das dificuldades dele, ele possa ter oportunidade de falar com as pessoas. Então ele orava por isso, e ele fala assim, vem orar, vem participar comigo, vem ser luzeiro comigo, vamos pregar para essas pessoas, e a gente precisa pensar quais púlpitos nós temos, quais púlpitos você tem, quais oportunidades de falar do amor do Senhor, da vida do Senhor você tem. E muitas vezes, por exemplo, nós não vamos ter culto no final do ano, nunca vamos ter, se Deus não mudar a nossa ideia, né? Porque nunca para cristão, é só até Deus falar, faça isso. Mas, dentro dessa ideia, a oportunidade que você tem na virada do ano, de pegar no meio dos seus amigos e falar assim, eu queria fazer uma oração, para Deus abençoar o nosso ano. E entronizar o Senhor Jesus ali. Chegar no Natal, onde todo mundo finge que está bem com todo mundo, que as tias fingem que são amigas, está entendendo? É hipocrisia danada, né? Presente está faltando esse ano. Já tive família que mandou uma mensagem no grupo do WhatsApp, sem presente esse ano porque a economia não está bem, né? Então o pessoal já está diminuindo o amigo oculto aí, mas está osso. Não vamos orar por isso também, gente. Mas assim, mesmo no meio de todo mundo sorrindo, que não conseguiu resolver os problemas durante o ano, você tem a oportunidade de falar de um Deus Redentor. Fala assim, vamos só orar aqui, porque nós estamos celebrando o presente de Deus, que é Jesus Cristo. Nós estamos dando presente uns para os outros aqui, mas o maior presente já foi dado, e é Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu queria te falar um pouquinho sobre Ele, e brevemente, com noção, que é o que o Paulo vai falar para frente, fala de Jesus. Então, meu irmão, ore para ser usado por Deus, ore. Você tem aproveitado cada adversidade para pregar o Evangelho? Que eu não sei se você sabe, mas em Filipenses 4, Paulo fala que ele ganhou para Jesus alguns soldados romanos. Que ele pregou para aqueles caras que a converteram, gente. Os caras conheceram Jesus. E a forma como você reage às situações mais difíceis, muitas vezes, é como você apresenta Cristo para as pessoas, que é o próximo ponto. Mas para fechar essa situação da oração aqui, eu queria que você lembrasse que nós temos que fazer da oração a nossa prioridade e não o nosso último recurso. A oração é o primeiro recurso, meu querido. A oração, ela é a constância do crente, e nós fazemos ela dessas 4 formas: dedicação, vigilância, gratidão e ousadia. Ousadia. Faça isso. Viva uma vida de oração, para que a sua terra se conecte com o céu. Para que você possa ter o seu coração regado, transformado pelo céu. E aí sim, nós vamos começar a refletir o céu na terra, que é o segundo ponto e último de Paulo aqui. Ele fala, sejam sábios quanto à maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Primeira coisa, se você ainda duvida que você tem um propósito, você não pode ler esse texto de novo. Deixa eu pegar o Evangelho. Sejam sábios, todo mundo. Ele fala que essa carta não é para ser lida só em Colossos, não, mas ela também em Laodiceia, em outras igrejas, tá? Tessalônica também. Está mais para frente, lá no 4. Sejam sábios quanto à sua maneira de viver para com os de fora, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então existe um bom testemunho para você ter.
Existe uma forma de viver. Então, lembrando, gente, os de fora é quem não conhece a Deus. E é interessante porque ele está falando aqui de evangelismo. A palavra cristã para isso é evangelizar. E evangelismo, quando eu falo assim, vamos fazer um evangelismo, todo mundo aqui vai pensar assim, algo estranho vai acontecer. Nós vamos sair distribuindo, não é verdade, nós vamos sair distribuindo panfletinho na rua, falando de Jesus numa caixa de som na Praça 7, o que esse pastor vai me chamar para fazer e que desculpa que eu vou dar para não ir. É ou não é verdade? Porque eu tenho vergonha desse trem. E muitas vezes é assim mesmo, e não estou falando que é errado, não. Mas muitas vezes, quando nós estamos fazendo esse evangelismo dessa forma, e quem colocou isso foi o Timothy Keller, achei que ele colocou de uma forma muito interessante, as pessoas que não conhecem o Senhor acham que nós estamos fazendo recrutamento para o nosso time de crente. Então eles estão recrutando, né? Por isso que tem muita gente que gosta de ir na igreja, mas não quer ser crente, que frequenta igreja grande, porque sabe que na igreja grande ninguém vai encostar no você. Agora, vem numa igreja tipo a Luzeda assim, o pessoal vai te notar, vai querer pegar seu telefone, mas não sei o que, a gente não faz isso dessa forma ostensiva aqui, porque a gente sabe que as pessoas vão correr e não é o nosso lugar. Mas vai na igreja pequena para você ver e fala que você não é crente, meu. Eles vão pegar seu nome, eles vão te mandar mensagem, não sei. Eu não estou falando que está errado também, não. Só estou falando que é um recrutamento. E aí Paulo está falando assim, gente, evangelismo não precisa ser dessa forma só. Existem outras formas. E evangelizar não é você ficar falando o tempo todo de Jesus como aquele crente monotemático, ou crente espanta-bolinho. Sabe o crente espanta-bolinho? Que se ele chegou perto, você sabe que vai te chamar para a célula dele? Sabe, aquele sem noção, que você falou uma coisa e já começa a repreender e põe a mão na sua cabeça? Você não pediu? Então, ele fala assim, cara, você não precisa ser espanta-bolinho para evangelizar. Você não precisa ser dessa forma para evangelizar. A primeira coisa que você tem que ser é sábio. E sabe o que é sabedoria? Sabedoria é conhecimento aplicado. Conhecimento aplicado de uma forma que faça sentido, que tenha o resultado que você espera. Isso é sabedoria. Então nós temos que ter sabedoria para relacionar com quem não é crente. Correto? Primeira coisa. Não é ser estrambelhado falando tudo toda hora que você pensa, não. Né? Tipo, vomitando o evangelho. Aí, segundo, agora você tem que ser sábio em primeiro lugar quanto à sua maneira de viver, meu querido. Ele não está falando do que você está falando, não. Ele está falando como você vive. Ele está falando que a maneira como eu vivo e a maneira como você vive tem que refletir a fé que você tem. É a primeira coisa. Senão as portas não vão ser nem abertas. Ele está falando assim, olha, se você é crente, o pessoal está te observando o tempo inteiro, mais do que os outros. Está todo mundo de olho em você, quem convive com você, como que você vive o seu dia a dia, como você gasta o seu dinheiro, como que você reage às horas mais difíceis, como que você pode, assim, mostrar a sua vida. O que ele está falando é que, realmente, na vida, no dia a dia, o seu testemunho, a sua forma de viver, fala mais alto que as suas palavras. E se você não tem um bom testemunho, muito dificilmente você vai conseguir trazer uma palavra sábia para a vida de alguém. E aí, em vez de virar motivo de crescimento do Evangelho, motivo de bênção na vida das pessoas, a gente chama de motivo de tropeço. Eu já ouvi muita gente falar assim comigo, infelizmente. Se for para ser crente como aquele ali, eu estou fora. Se for para ser da igreja daquilo ali, prefiro não ser crente. Estou melhor assim? É ou não é verdade? Se for para andar daquele jeito, se for para falar daquele jeito, se for para reagir desse jeito, não dá. O que Paulo está falando é que a nossa forma de viver tem que condizer com o nosso discurso. Tem que condizer com o Deus que nós servimos, tem que ter uma harmonia. Então nós não podemos pensar que eu vivo a minha vida do meu jeito, não estou nem aí para ninguém. Eu trabalhei, eu ganhei meu dinheiro, eu faço o que eu quiser. Não, se você é de Cristo, não, irmão. Se você não é de Cristo, você faz o que você quiser mesmo. Aí é problema seu com a sua esposa, com seus amigos, não sei o quê. Mas se você é de Cristo, o primeiro seu problema seu é com Cristo. Não é comigo. É com Cristo. E aí ele vai cobrar isso da gente. E nós não vivemos para impressionar os outros. Aquilo que nós já falamos e vivemos falando, nós já estamos resolvidos emocionalmente porque nós estamos em Jesus. Nós já sabemos amar porque nós recebemos o amor. A questão não é uma carência de se mostrar para os outros. O problema é que nós, às vezes, pensamos que, como que eu falo?
Muitas vezes nós pensamos que eu preciso de me impor em relação ao outro. Ou que eu faço o que eu quiser e não estou nem aí. Mas a ideia aqui é que eu tenho que pensar se eu tenho um bom testemunho. Se você voltar lá em 1 Coríntios, você vai ver Paulo falando que ele se fez fraco com os fracos, forte com os pobres, fortes, tudo para com todos, para quê? Para que eu possa ganhar alguns. Para que eu possa viver essa vida de Deus, para que eu possa ver Deus nas pessoas, para que as pessoas vejam Deus em mim. Então eu abro mão de direitos que eu tenho, que eu poderia fazer, para que as pessoas vejam Deus em mim. Eu abro mão de coisas que são lícitas para mim, para que as pessoas vejam Deus em mim. Esse é o bom testemunho cristão. Então o que Paulo está falando é que sim, tem a cruz para carregar, mas que o evangelismo ele deveria ser algo um pouco mais natural nas nossas vidas, um pouco mais fluido, um pouco mais orgânico. Então, a nossa vida, ela vai exalando Jesus, quem que Ele é, e a partir desse lugar, as pessoas vão querendo saber mais dele. Sabia que tem pessoas que nunca entrariam nesse auditório, mas que estão olhando para a sua vida e que pode conhecer Jesus pela sua vida? É muito mais fácil você se relacionar com elas do que trazer elas para pisar aqui dentro. E a responsabilidade sua mostrar Jesus para elas. Por isso que ele fala, aproveitando ao máximo cada oportunidade. E é interessante que essa palavra oportunidades, os crentes gostam muito dela, só que a maioria que não sabe o que está escrito aqui. Kairos. Kairos, o tempo de Deus. Kairos significa, oportunidade, foi muito bem traduzido aqui, mas é uma porta aberta. Sabe quando Deus abre uma porta? Fala assim, a pessoa vem e pergunta, nossa, mas como é que é na sua igreja mesmo? O que é orar mesmo? O que você pensa de Jesus mesmo? Sabe, é uma porta. Pum, abriu uma porta. Eu lembro uma vez o pastor Jay Bauman, que hoje está na First Baptist lá de Orlando, ele falou de Kairos num encontro que a gente teve, ele falou assim, Kairos é tipo uma janela, é uma oportunidade divina, é um propulsor de Deus para que você faça aquilo que Ele te chamou para fazer. Então, quando o Kairos chega, você precisa aproveitar o Kairos, você pode perder o Kairos, você pode perder essa oportunidade, e aproveitar ao máximo é fazer uso pleno dessa oportunidade, é não deixar de falar, é não deixar de servir, é não deixar de fazer. Eu lembro quando eu fazia aula de canto, sim, eu fiz aula de canto, 4 anos, aí depois eu descobri que eu não tinha o dom, aí eu voltei para ser pastor, mas quando eu fazia aula de canto, era em grupo, né? E uma vez foi uma pessoa repor aula na minha aula. E eu olhei para a vida, para cada daquela mulher, e a mulher sorrindo, pensa num sorriso gostoso, sabe? Um sorriso bacana. Aí Deus falou assim comigo, ela está podre por dentro, acabada, triste, esse sorriso dela é uma fachada. E o Jesus amado lá veio. Aí eu estou lá, fazendo minha aula, na minha, e Deus falando assim, fala isso com ela. Eu, não conheço. Fala isso com ela. Eu, não. De repente, essa mulher resolve sair mais cedo e vai despedindo de todo mundo. Aí eu paro ela, porque eu já tinha tomado umas de Deus antes por não ter falado, né? Em outras oportunidades. E eu aprendi na minha vida o seguinte, é melhor você passar vergonha com os outros que com Deus. Tá? Então, quando Deus falar, faz, meu irmão. Se não foi Deus, se você entendeu errado, pelo menos você não passou vergonha com Ele. Então, eu vivo assim. Conselho meu, tá? Não está na Bíblia isso não. Então, eu fui lá e virei para a mulher e falei assim, você está sorrindo assim, mas por trás desse sorriso seu, eu sei que tem uma dor muito grande, que você está carregando. Eu queria te falar que Jesus falou para você levar sua dor para Ele, porque Ele falou para ir nele. Todos estão cansados e sobrecarregados, que Ele vai dar alívio para a sua alma. Aquela mulher travou, começou a chorar, segurou, se recompôs, arrumou a maquiagem, obrigado, e foi embora. E ela vai embora, a professora fecha a porta, ela chama a Aida, e a Aida, uma figura, né? E ela ficou só eu e a Aida na sala. A Aida virou para mim e falou assim, Joãozinho, você não sabe, essa mulher, nos 2 últimos anos, perdeu os 2 filhos. E o marido dela separou dela porque ele colocou a culpa nela, porque ele deixou um viajar e morreu. Ela deixou. Aí eu, não sei o que deu dessa mulher, viu, gente? Eu sei que a minha parte eu fiz. Kairos. Deus abre uma oportunidade, não desperdice a oportunidade de demonstrar o amor de Jesus para as pessoas que estão ao seu lado. É falar sim para o seu chamado.
E às vezes Deus está te chamando para alguma coisa. Então, estejam atentos. E aí ele fala assim, além de tomar cuidado com o seu testemunho, tem mais só uma coisinha que eu queria falar com vocês. Para a gente acabar com a carta, eu dar os agradecimentos, né? O salve para a galera, antes de ir embora, que Paulo adorava dar um salve para a galera, né? Então ele vai aos últimos versículos dando salve. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Gente, isso é muito sério. Se as suas ações falam mais alto que as suas palavras, isso não tira o lugar da necessidade de palavras. As ações, elas são a porta que se abre para que você fale, a ponte construída para que você venha com a verdade. Então, nós precisamos falar, nós precisamos proclamar. Aí entra esse lugar que eu te falei, que você fica com vergonha, você fica com medo, você fica assustado. Eu sei, gente, eu sinto isso também, eu sou pastor, mas eu sou humano. Pensa, eu não sou uma pessoa que gosta de conversar com estranho, por mais que isso pareça estranho. Eu sou uma pessoa mais reservada. Eu sou assim, mas eu tenho que falar. Vocês têm que falar. Se você quer ser usado por Deus e viver o propósito de Deus para a sua vida, você precisa pensar no seu testemunho, mas você precisa abrir sua boca e falar de Jesus, irmão. Você precisa abrir sua boca e falar quem Jesus é. Tem hora que você vai ter que perguntar para a pessoa assim, eu posso orar por você? Tem hora que você vai ter que perguntar para a pessoa assim, como que eu posso te ajudar? Tem hora que você vai ter que virar para a pessoa e falar assim, queria te falar uma coisa sobre Jesus. Ou eu queria te chamar para ir lá na minha igreja, comigo. Como que você vai fazer isso? Da forma mais agradável, usando as palavras mais bacanas, da forma mais respeitosa, aberto para receber um não vou. Não quero que você ore por mim. E continuar de boa, está tudo bem. Faz a sua parte. Ele fala, a sua palavra tem que ser temperada com sal. E temperada com sal aqui, o que ele está querendo falar é que tem que ser gostosa, que tem que ser saborosa, que tem que ser bem temperada, que o que você fala para as pessoas tem que ter relevância, tem que ser atraente, tem que ser edificante. Não dá para você soltar coisas insípidas, que não fazem a diferença na vida das pessoas. Não é falar qualquer coisa, e nem muito salgado, você não pode ser pesado demais não também, meu irmão. É temperado, é difícil. Nós vamos da sabedoria de Deus, da vida de Deus. Gente, o cristão não pode ser uma pessoa rude em palavras, não pode. Não pode. Silas Malafaia, me escute. O cristão não pode ser grosso. O cristão não pode falar de qualquer jeito. O cristão não está aí para ganhar discussão. O cristão está aí para ganhar pessoas. Para perder a discussão e ganhar a pessoa, está entendendo? Ele está aqui para estar nesse lugar e lembrar Jesus, ele era perfeito em palavras. E aí ele fala, sua palavra tem que ser agradável e temperada, e ainda você tem que saber responder cada um. Ô irmão, não é a mesma fala para todo mundo, não. É o mesmo evangelho, de formas distintas, colocado por prismas diferentes, para pessoas diferentes, com necessidades diferentes. Aí você alcança as pessoas. É customizado. Entendeu? É particular o convênio, é particular. É particular. É customizado, você tem que ter sensibilidade. Então você pega essa verdade do evangelho, você escuta a pessoa. Você ora, Deus, o que eu vou falar com essa pessoa? Deus, o que eu vou fazer, Deus? Eu não sei nem por onde começar. Aí você vai ouvindo, de repente a porta se abre, Kairos, e você fala. Sensibilidade. Então a nossa fala, gente, tem que refletir não só a verdade do evangelho, mas o amor do evangelho. E o nosso testemunho tem que ser ponte do céu com o coração das pessoas. Na terra como no céu. É isso que Paulo está falando para a gente. Então, as duas coisas que eu quero que fiquem no nosso coração hoje. Oração, alinhe a nossa terra com o céu, o nosso coração com o céu. E bom testemunho, reflete o céu na terra. E aí Paulo vai falar de um monte de gente, eu queria só trazer uma pessoa para a gente terminar, eu já falei muito hoje. Tíquico, logo depois. Irmão amado, servo fiel, colaborador no serviço ao Senhor, informará a vocês de todas as coisas ao meu respeito. Enviei-o a vocês, por essa mesma razão, que saibam como estamos e para que ele os encoraje. O Tíquico, gente, ele é um cara que vivia céu na terra.
O Tíquico, ele é a verdade encarnada disso que Paulo está falando. Primeira coisa, ele era um homem amável. Olha o testemunho desse cara. O que eu estou mandando para você aí? O João malucão. Quem que eu estou mandando para você aí? O João estouradão. Não, estou mandando para o Tíquico amável. Estou mandando para você uma pessoa que é um exemplo de vida para outras pessoas. Estou mandando para você uma pessoa que é exemplo de amor. E amor, quando Paulo fala de amor, não é esse amor que a gente conhece. É um amor prático, é um amor de entrega, é um amor de serviço, é um amor para os outros. Por isso que ele fala, esse homem, ele é um servo fiel. Ou seja, ele é um homem prestativo. Ele é uma pessoa que é íntegra, fiel. É uma pessoa que está disposta a ajudar os outros, que entendeu o que Jesus disse quando Jesus disse que é maior é o que serve do que o que é servido. Melhor é dar do que receber. Esse cara tinha disposição de abençoar as pessoas. Ele não era um treteiro, ele era um aliviador de tensões. Ele era essa pessoa que as pessoas ficavam doidas para se relacionar com ele, para estar perto dele, porque ele era um homem prestativo, amável, e além disso, ele era um colaborador no serviço do Senhor. Isso é muito importante, porque o trabalho da igreja é um trabalho em equipe. O trabalho da igreja não é o trabalho só do pastor. O trabalho da igreja não é o trabalho só do evangelista. O trabalho da igreja é o trabalho de toda a igreja, de todos os santos, de todos aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então a obra de Deus, gente, não se faz sozinha. Deus conta com você. Deus te chamou, se você está aqui, Ele quer que você se envolva naquilo que Ele tem feito aqui. Se envolva naquilo que Ele está fazendo ao seu redor. Então ele é um trabalho em equipe, é um trabalho em família, cada um faz a sua parte. E como é bom você ter alguém servindo ao Senhor com você. Gente, servir a Deus sozinho é horrível. E Deus não nos criou para vivermos dessa forma. Deus nos criou para vivermos em comunhão. E como é bom ter gente lutando e guerreando em oração pela sua vida junto com você. Ter gente testemunhando e te ajudando a ter um bom testemunho. Ter gente abençoando as pessoas, colaborando para o Senhor, ao seu lado, lutando pela fé em Jesus, fortalecendo uns aos outros e te fortalecendo nos dias difíceis. O trabalho da igreja é um trabalho de família, é um trabalho em conjunto. E aí esse cara levava notícias do que estava acontecendo, para que eles ficassem edificados e encorajasse eles. E encorajar é usar a sua boca para fazer com que as pessoas fiquem mais perto de Jesus. E você pode encorajar puxando a orelha, como também falando assim, bora, Deus tem mais para você. Tem duas formas, né? Uma negativa e uma positiva, podemos falar assim. Mas é lindo como Paulo reconhece o valor das pessoas. É lindo como Paulo, ele pega cada um, depois você pode ler o final desse capítulo e fala assim, esse cara fez isso, essa mulher fez isso, esse cara é importante por causa disso, esse aqui é importante por causa disso. Eu estou mandando para vocês Onésimo. Vocês não sabem o próximo que ele fala, no verso 9, para a gente terminar? Onésimo, você vai ler lá em Filemão, tem um capítulo só. Filemão, ele era o dono de Onésimo, que era o seu escravo. E Onésimo se converte na prisão com Paulo. E esse homem vira um servo do Evangelho. E Filemão morava onde? Em Colossos. E em Colossos, Onésimo era conhecido como o escravo fujão. O escravo que fugiu do seu senhor. O escravo que deu prejuízo para aquele que cuidou e viveu com ele. E agora Paulo manda Onésimo de volta para Colossos como um servo de Deus e fala assim, recebam ele como vocês me receberiam. Essa é a redenção que Deus tem. Esse que é o amor que Deus tem para as nossas vidas. E nós precisamos de reconhecer esse valor. Sabe? E que você lembre quem foram os tíquicos da sua vida. Quem foram as pessoas que te encorajaram. Quem foram as pessoas que que pregaram para você. Hoje é um dia legal para você mandar uma mensagem para aquela pessoa que te evangelizou em 1900 e bolinha. E falar assim, você falou de Jesus para mim, eu estou firme na fé até hoje, obrigado, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Você me mostrou o maior tesouro da minha vida, obrigado. É o dia de você reconhecer essas pessoas que têm caminhado por você. Ou talvez você está aqui hoje pensando que o céu é um lugar distante, mas o céu, gente, ele vai se tornando próximo, ou ele se torna presente e físico em Jesus. E você pode experimentar o céu na terra, se você entrega a sua vida para Jesus.
Entregar a sua vida para Jesus, meu irmão, é só você reconhecer que você é pecador e falar assim: Jesus, transforma a minha vida. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Como que está a sua conexão com o céu? Como que está a sua vida de oração? Ou a oração tem sido o seu último recurso? Ou uma constância? Ou a sua prioridade? Você tem sido consistente, cheio de gratidão? Quando as pessoas te chamam, ou falam sobre você, ou te enviam a algum lugar, eles têm nas bocas delas o que Paulo tinha a respeito de Tíquico. Estou te enviando aí o fulano de tal, amável, colaborador, servo fiel, mulher de oração, uma mulher de Deus que vai conversar com você, vai te aconselhar e vai orar com você, e eu tenho certeza que o céu vai vir na terra na sua vida, porque você vai estar perto dessa pessoa. Isso que é viver para algo maior, meu querido. Isso que é viver para algo maior do que a nossa vida, do que o nosso cotidiano. É você refletir Jesus onde você estiver e se colocar nesse lugar da missão de Deus. E é isso que eu quero que a gente ore, na terra como no céu. Imagina, gente, a igreja inteira vivendo isso. Imagine uma igreja em que as pessoas oram para ser mais parecidas com Jesus, oram para cumprir o seu chamado, oram para Deus abrir portas em meio à sua vida, para que possa pregar os mistérios de Cristo, o Evangelho, uma igreja onde você convive com pessoas que se importam com você, que te servem, que oram por você, que intercedem pela sua vida e que te chamam para viver mais perto de Jesus, e todo mundo buscando a Deus junto. Esse que é o convite de Deus para a salvação, meu querido. Esse que é o convite de Deus, e foi para isso que Deus mandou Jesus na terra, que nós vamos trocar presente daqui a 10 dias, sei lá. Hoje é daqui a 10 dias, isso mesmo, exatamente. É isso que nós celebramos, gente. Tem gente aí que briga por causa do Natal, briga por causa da árvore de Natal. Já vou avisando, semana que vem tem árvore de Natal aqui, se você não gosta, não vem, irmão. Tá entendendo? Para de bobagem. Tem tanta coisa para a gente preocupar, você vai ficar preocupando com a árvore de Natal. Misericórdia, meu irmão. Preocupa na sua vida, se você está mostrando Jesus, se Jesus tem sido o centro da sua vida, se a sua palavra tem sido temperada com sal, sabe, se você tem sido vida na vida das pessoas que estão ao seu redor. Eu quero orar por isso hoje. Vamos orar? Jesus, obrigado pela sua vida, porque o Senhor é maravilhoso, incrível, Criador de todas as coisas. Obrigado por essa carta aos Colossenses que tanto edificou as nossas vidas nesse 1 mês e meio para trás, Senhor. Nessa manhã eu oro, Jesus, levanta aqui no nosso meio homens e mulheres constantes, dedicados à oração, que vigiam a partir da oração pelas suas vidas, que fazem da vida de oração ações de graças, pessoas que têm sabedoria na sua forma de viver, na sua forma de caminhar, Pai, em nome de Jesus, e que tenha as palavras temperadas com sal, e que não perdem as oportunidades, mas que entram com ousadia em cada oportunidade do Kairós do Senhor, que o Senhor abre para que possamos manifestar o seu reino na terra como é no céu, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, abençoe as nossas vidas, para que possamos viver essas oportunidades no Natal, no Ano Novo, em todo o 2025, Senhor. Em nome de Jesus, que sejamos homens, mulheres de oração e com um bom testemunho e prontos para falar quem o Senhor é, em nome de Jesus. Amém.